aos teus pés estou. O meu mundo pereceu. Planos tão humanos não eram afins aos teus. Por isso estou vazio, eu vou, um vaso que não sabe o seu fim. Quero ouvir a tua voz. Até quando vais calar? O silêncio é o algoz do coração. A ausência é dor atroz que eu não sei mais suportar. Quero descansar em ti, na palma da tua mão, e com essa mão tu esmagaste o meu ser, mas faz-me crer que é a mesma mão que vai reconstruir o meu viver. Pois um vaso novo eu quero ser, crucificar tudo que em mim deve morrer, que assim eu possa, enfim, contigo reviver. Tomei tuas mãos a minha dor, faz do meu canto teu louvor. Teu coração eu quero ter. Forge, ó Senhor, neste teu vaso teu querer. Mas mesmo assim eu vou cantar, e com este canto proclamar a fidelidade do meu Pai, a alegria em meio aos ais, cantar o bem que em meio à dor tem me feito, Senhor, e crer que os cacos que estão no chão quebrados são barro em tua mão, que um vaso novo faz trazer, santificar tudo que em mim é o teu querer, que assim eu seja, enfim, imagem do teu ser. Faz da minha vida, ó Senhor, mas um vazio ao teu dispor. Meu coração vem preencher. Verte, ó Senhor, neste teu vaso teu viver.
história de tudo que há de existir. A Ele erguemos cada voz, cada palavra de oração e celebrando a salvação. A mão do Senhor que salva, a voz do Senhor que fala, a graça de Cristo reina sobre nós. É Cristo que nos faz viver. Seu sopro aquece o louvor que entregamos aos seus pés, clamando o nome do Senhor. A nossa alma canta. A mão do Senhor que salva, a voz do Senhor que fala, a graça de Cristo reina
A mão do Senhor que salva, a voz do Senhor que fala, a graça de Cristo reina sobre nós. Seja muito bem-vindo a esse culto da Comunidade do Redentor, esse culto online, onde nós queremos juntos adorar o nosso Deus e nós queremos também buscar a Sua Palavra e sermos fortalecidos na nossa fé. Nós nos reunimos nesse culto a Deus em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Esse Deus que é Criador de todas as coisas, esse Deus que é Salvador, Jesus, mas esse Deus que é Espírito Santo, Deus que está conosco, fazendo morada em nossos corações, nos enchendo de esperança. Eu quero saudar vocês com uma palavra de esperança do livro que se chama Apocalipse ou Revelação. O livro de Apocalipse narra a experiência de um homem chamado João, de uma visão maravilhosa que ele teve a respeito do fim de todas as coisas. E eu quero trazer essa palavra como uma afirmação de que o nosso Deus, Ele está acima de todas as coisas e a visão que Deus dá a João é essa. Apocalipse, capítulo 21. Olha o que o apóstolo João enxerga. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. A visão dele de novos céus e nova terra. Todas as coisas foram restauradas, como no princípio. Aqui ele narra a consumação de todas as coisas, o alvo último de Deus. E ele ainda diz, Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Essa esperança eu quero trazer para vocês nesse dia, de que nós temos a certeza de que essa pandemia vai passar, mas também a nossa vida vai passar. E também a presente era vai passar. O que nós estamos vivendo são os últimos dias, que começou na morte e ressurreição de Jesus, foi inaugurado os últimos dias, e a gente está experimentando esses últimos dias, aguardando, clamando por novos céus e nova terra. E Jesus diz, está feito, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte de água da vida. Esse convite para você é esse convite a beber de fontes de água viva que é Jesus, dando a certeza dessa esperança que nós temos em Jesus, a esperança de novos céus e nova terra. Vamos orar, feche seus olhos. Senhor, nós te agradecemos, porque o Senhor coloca essa viva esperança nos nossos corações, de novos céus e nova terra. Nós sabemos, Deus, que tudo isso que nós estamos passando vai passar. Nós não vamos ficar nisso para sempre, mas também, Senhor, dê paz ao nosso coração na certeza de que essa presente era também vai passar. E nós clamamos por novos céus e nova terra, nós clamamos, Maranata, vem Senhor Jesus. Nós clamamos para que na Tua soberania toque a trombeta e o Senhor volte e restaure todas as coisas. Isso nós clamamos e por isso nós te adoramos nessa viva esperança que temos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Amém. Nós queremos adorar o nosso Deus cantando algumas canções.
Olá, gente. Sejam bem-vindos ao nosso culto de hoje. Como o pastor Bruno falou, que a gente possa ter esse tempo de louvor, de adoração, cantando sobre a esperança que a gente tem, que a gente espera para, enfim, que chegue logo esse dia em que a gente vai para os braços do Pai, e que esse tempo de louvor seja um engrandecimento disso. Por isso a gente canta nessa primeira canção, Cantarei Teu Amor para Sempre. Que a gente cante ele hoje, que a gente cante ele na nossa casa, com a nossa família. Talvez não como a gente cantou num tempo atrás, aqui presencialmente no culto, mas cantarei para sempre, independente da situação, independente do que a gente tem passado, que a gente cante o amor de Deus. Vamos fazer isso juntos? Os montes correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cor entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Os montes correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Meu coração exulta, com alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantemos mais uma vez. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Nós queremos chegar a Deus em oração, feche seus olhos. Senhor, nós acabamos de declarar que nós queremos cantar o Teu amor para sempre. O Teu amor, Pai, que tem como fundamento essa experiência do Calvário, essa experiência de Cristo que toma todas as nossas dores, os nossos pecados na cruz. E é esse amor, Pai, que inunda o nosso ser, é esse amor sacrificial, esse amor capaz de fazer tudo por nós, que habita nos nossos corações, Pai. E esse amor nos constrange a olhar para a nossa vida e perceber que existem tantas lacunas no nosso coração e, portanto, tantas lacunas no nosso comportamento e atitudes, ações e omissões, na qual nós erramos o alvo, Pai, o padrão que o Senhor tem estabelecido para cada um de nós. Por isso, Pai, nós celebramos o Teu amor e ao celebrar o Teu amor, necessariamente, ao nos colocarmos diante da Tua presença que é santa, perfeita, Pai,
ilumina totalmente o nosso coração e expõe as trevas que há em nós. Por isso nós te pedimos perdão, Senhor. Perdão porque nós não percebemos muitas vezes o nosso papel e a nossa responsabilidade como teus filhos nesse mundo. Perdão, Senhor, porque às vezes nós achamos que o fim último da nossa fé é simplesmente cantar canções ou ler a Tua palavra, Pai, orar, simplesmente implicações pessoais, no secreto, Pai, mas nós também pecamos quando nós nos omitimos daquilo que acontece ao nosso redor. Às vezes o nosso pecado, Senhor, destrói a nós mesmos, mas às vezes o nosso pecado destrói a realidade na qual nós vivemos, a sociedade na qual nós estamos inseridos, por isso nós te pedimos perdão, Senhor. Perdão, Pai, porque o nosso pecado afeta a coletividade, os relacionamentos, mas o nosso pecado também afeta todo o nosso ecossistema, afeta o meio ambiente na qual nós estamos inseridos. Os nossos pensamentos, Pai, ambiciosos, gananciosos. A nossa forma e conceito sobre progresso, Pai, tem destruído e degradado a boa e perfeita criação que o Senhor fez. E nós temos, Pai, negligenciado o nosso papel como zelador de toda a criação e fazendo parte, Pai, uma peça fundamental na destruição de todas as coisas criadas. Nós te pedimos perdão, Senhor. Estamos revendo os conceitos de consumo e a forma como vivemos diante da pandemia que nós estamos experimentando, ó Pai, mas diante dos alertas que a própria criação tem nos dado, limites da forma como a gente tem vivido. Nós queremos estar atentos e rogar pelo Teu perdão, Pai, para que uma vez que o Senhor restaura o nosso ser, a gente venha viver como discípulos Teus, em missão no mundo. Por isso clamamos o Teu perdão, crendo em total perdão realizado em Cristo Jesus. Clamamos isso em nome de Jesus, que vive e reina de eternidade a eternidade. Amém. Amém. O perdão na qual nós buscamos do Senhor é o perdão que nós encontramos na cruz de Jesus. Ele nos perdoa, Ele nos reconcilia com o Seu amor e com o Seu propósito na terra. Por isso o perdão ele é completo, ele não é em parte. Ele perdoa a integralidade do nosso ser, para como um ser integral, viver a missão integral que Ele tem para nós, como missionários nessa sociedade na qual nós estamos inseridos. Que Deus assim perdoe e restaure a tua vida, mas também o propósito pelo qual Ele tem te chamado. Amém. Amém. Cantamos Reina em Mim. Sobre toda a terra. Sobre toda a terra Tu és o Rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só meu desejo é reinar de novo em mim. Sobre toda a terra. Sobre toda a terra Tu és o Rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só meu desejo é reinar de novo em mim, reinar em mim com o Teu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar.
tudo que sou. Reinar em mim, reina em mim, reina em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Reinar em mim, Senhor. Também agora que nós queremos compartilhar da Palavra de Deus, rogo para que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com cada um de vocês ao ouvir da Palavra, mas mais do que ouvir, a praticar a Palavra. Eu acho que você notou que a gente está num outro cenário. Você notou que antes era noite, agora é dia. Aconteceu aqui na igreja que no meio da gravação acabou todas as luzes, deu um apagão aqui no bairro São Francisco. 25 anos depois, eles escrevem uma carta com o mesmo título dizendo, e a gente continuou a partir do outro dia. Então, as diferenças, você não está ficando louco, realmente mudou, tá bom? Você não está ficando com falha na sua visão, mas realmente mudou. Com isso, a gente não tem a equipe do louvor e a gente está fazendo de uma maneira diferente, mas nós queremos compartilhar a palavra do Senhor. Isso nós desejamos de todo o nosso coração, que essa palavra viva e eficaz possa alcançar você, aonde você está, e possa trazer transformação. Nós queremos orar. Senhor, obrigado porque a gente pode celebrar esse culto, Deus, de diferentes formas, ainda que gravado, de diferentes maneiras, Deus, mesmo com apagão, mesmo, Deus, a gente tendo que fazer modificações, Pai, nós cremos que o Senhor não muda, e o Senhor tem palavra para cada um de nós, Pai. O Senhor é o centro de todas as coisas, o Senhor é aquele que é capaz de mudar o nosso coração, as nossas atitudes, mas também mudar e renovar a nossa mente. É isso que nós desejamos, Deus, é isso que nós ansiamos, é que a gente possa estar sensível à Tua Palavra e que a Tua Palavra, Pai, possa trazer um novo norte, aquilo que nós precisamos como sociedade. Assim nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos nessa série chamada Seria Tão Bom, e existem algumas mensagens que ela vai diretamente para você, né? Mensagens existenciais, mensagens que diz respeito à nossa vida um pouco mais particular, à nossa intimidade com Deus, mas existem palavras que elas são mais amplas, e essas palavras dizem respeito à nossa relação com a sociedade, nossa relação com o mundo, como isso acontece. A palavra de hoje tem a ver com isso, a palavra de hoje tem a ver com nossa relação com a sociedade. E você tem notado, a gente tem refletido em textos do livro de Gênesis. E a gente não tem feito isso de uma maneira ao acaso, mas a gente tem feito de maneira intencional, porque o nosso objetivo é de olhar para aquilo que Deus havia criado e perceber a razão pela qual Ele fez todas as coisas. E quando a gente olha para aquilo que Deus fez, a gente necessariamente precisa notar também aquilo que mudou. Em algum momento da história mudou essa nossa relação com Deus e com isso a nossa relação com todas as coisas criadas. E quando a gente percebe isso, a gente consegue entender por que Deus interveio na história, na pessoa de Jesus, trazendo restauração, solução para esse problema que nós chamamos de pecado. E a gente clama por novos céus e nova terra no momento em que Jesus virá e restaurará a face dessa terra. Fará novos céus e nova terra. Por isso o tema de hoje, que nós queremos compartilhar com você, tem a ver com a relação do ser humano, tem a ver com a gente, com o meio ambiente. Nós e o ecossistema, nós e o planeta, nós e as coisas criadas. E por isso eu quero começar trazendo uma pequena introdução, mostrando a profundidade desse tema. É um tema extremamente atual, sustentabilidade, é um tema extremamente importante para nós conversarmos e percebermos que relação isso tem com a palavra de Deus, que relação isso tem com a nossa vida. E eu quero trazer 3 pontos para você de maneira introdutória. A primeira delas
que nos faz repensar a sustentabilidade no nosso planeta é a reciclagem. Eu não sei se você sabe, mas de cada 10 brasileiros, 4 não reciclam o seu lixo. E ainda é pior que tem um dado que diz que 1/3 das pessoas que foram entrevistadas, elas não sabem diferenciar as cores para determinados recipientes que nós devemos descartar. E aqui a pessoa responsável por essa pesquisa, Soraya Amaral Silva, ela diz em todos esses índices, aqueles que separam o lixo têm maior nível de informação do que os que não separam, apontando problemas de informação. Então a Soraya, ela destaca isso, a falta de informação, mas ela diz algo que para mim está mais ainda no cerne da nossa cultura, a falta de senso de coletividade. É assim que acontece que nós normalmente achamos que aquilo que eu faço tem poucas implicações no nosso planeta. As minhas atitudes não interferem no todo do planeta. E isso é uma grande mentira e nós sabemos. A segunda reflexão que eu trago para nós é o aumento, o avanço do desmatamento. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, divulgou no final do ano de 2019, o aumento de 2018 para 2019, em torno de 30% aumento do desmatamento na floresta amazônica. Por isso, esses dados, essas situações nos fazem refletir sobre a maneira como a gente tem vivido. E uma das coisas que me chamou a atenção nesse período de pandemia, alguns satélites da NASA captaram isso, as emissões de gás carbônico na atmosfera. E por conta do isolamento, por conta da redução de indústrias, de movimentação de veículos, e tudo isso mostrou, das alturas, mostrou via satélite, que a diminuição de emissão de gás carbônico foi absurda, em torno de 7% no ano de diminuição. São mais de 100 mil toneladas a menos de gás carbônico na atmosfera. E eu termino com essa palavra de cientistas que nos trazem um alerta. Aconteceu uma conferência em 1992, no Rio de Janeiro, com mais de 1.700 cientistas, e eles escreveram uma carta, dizendo assim: advertências dos cientistas do mundo à humanidade. 25 anos depois, 2017, cientistas do mundo todo também se reúnem e fazem uma carta com o mesmo nome, Advertências dos cientistas do mundo à humanidade, segundo aviso. E por isso, esse aviso a gente precisa mudar a maneira como a gente tem vivido. A gente precisa questionar a forma de consumo que nós temos. Porque a maneira como a gente tem vivenciado a nossa relação com as coisas criadas não é sustentável. Quem sabe você pergunta, o que eu tenho a ver com tudo isso? Eu que vivo aqui em Curitiba ou em outra cidade do Brasil, o que eu tenho a ver com isso? O que a minha forma de viver vai influenciar o planeta? Só que eu quero mostrar para você que essa pergunta ela é respondida pelo propósito pelo qual Deus nos colocou na Terra. Essa pergunta é respondida já em Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, e eu quero ler com você no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26 e seguintes, e a palavra do Senhor diz assim: Então disse Deus, façamos um homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E assim ele vai falando. Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. A palavra aqui em Gênesis capítulo 1 fala que o ser humano, ele é a cereja do bolo da criação. O ser humano, ele está no centro da criação porque ele é o último ser criado.
E a palavra que Deus coloca aqui é dominar e subjugar. E é essa palavra mesmo. Eu fui para o hebraico e essa palavra que é descrita mesmo. É dominar e subjugar. Mas quando a gente olha para essas palavras, de repente a gente diz, bom, então ele está dando sustentação para a forma como a gente está vivendo de exploração, porque o ser humano de fato foi colocado no centro para dominar e subjugar. Não é verdade isso. Porque na criação boa de Deus, o ser humano não está no centro de todas as coisas. A gente tem uma perspectiva do planeta muito antropocêntrica. É o ser humano no centro, o ser humano coordenando, governando. Mas em Gênesis a gente precisa lembrar que é o Senhor no centro, é Deus no centro. E é o Deus que está no centro de todas as coisas, que governa. E o ser humano que entra nessa brecha de Deus, servindo ao propósito pelo qual Deus o designou para servir. Por isso, eu quero destacar para você, o primeiro ponto que nós queremos compartilhar com você é essa boa criação de Deus. Falar sobre essa criação, como Deus nos cria e qual o propósito que Ele nos cria. E lá em Gênesis 2, 7 e 8, ele diz assim, então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, para os lados do leste, e ali colocou o homem que formara. Olha só que impressionante essa maneira que Deus cria o ser humano. Aqui a palavra que está escrita homem no português, na verdade não é homem, é humanidade, é Adam. No hebraico Adam, e a palavra intencionalmente colocada por Deus para a terra é Adamá. Então o homem que é Adão, a humanidade que é Adão, foi feito do Adamá, a mesma substância. E aqui nos é posto uma verdade profunda, que o ser humano, ele faz parte da criação. O ser humano, ele faz parte da criação, não tem como separar o ser humano da criação. E uma verdade muito simples, mas que a gente esquece, é que se nós destruímos vez após vez toda a criação, nós destruímos a nós mesmos, porque nós fazemos parte. Por isso, essa primeira verdade, Deus nos colocou com uma razão, nós fazemos parte da criação. Quem sabe a gente tem esquecido isso. Quem sabe através das grandes construções que a gente faz, nos grandes centros urbanos, os grandes prédios, os grandes parques, os grandes shoppings, os grandes monumentos que nós construímos, nós esquecemos que nós fazemos parte da criação. Nós estamos inseridos dentro de um ecossistema e nós fazemos parte daquilo que Deus fez. De tal forma, se nós não cuidarmos daquilo que Deus fez, nós nos autodestruímos. Quando nós não separamos o lixo, nós não estamos destruindo algo fora de nós, mas nós estamos nos destruindo. É como se nós estivéssemos consumindo toxinas. Isso não faz nenhum sentido. Você, ao destruir o meio ambiente, você está tomando veneno. Não faz sentido algum. A não ser que você tenha esse sentimento suicida, você não vai destruir o planeta na qual nós fazemos parte, na qual Deus nos colocou para viver em harmonia com tudo aquilo que Ele fez. Mas a segunda coisa desse texto aqui é que mostra que Deus, Ele faz um jardim no Éden. Deus planta um jardim. O jardim é um lugar de vida, um jardim é um lugar onde as diferentes espécies usufruem dessa vida que Ele concede. Por isso, Deus nos faz com uma razão, porque nós fazemos parte daquilo que Ele criou, mas Ele também nos faz com um propósito, com uma responsabilidade. Eu quero chamar esse propósito de responsabilidade, para que nós possamos garantir a vida nesse jardim. Portanto, o homem não foi posto no jardim para explorá-lo, o ser humano foi posto como mordomo, como zelador, como jardineiro de Deus nesse jardim. Presta atenção nisso. Gênesis 2,15. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Essa é a razão pela qual Deus nos faz.
e coloca ali como uma responsabilidade, uma grande responsabilidade, de ser o administrador de tudo isso que está no planeta. Então cabe a você e eu a repensarmos a forma como a gente tem vivido, se existe sustentabilidade na forma como a gente tem gerenciado os nossos negócios e as nossas casas. Por quê? Porque Deus nos colocou como zelador, como mordomo, como jardineiro nesse grande jardim. A palavra de Deus, ela nos mostra que essa maneira do ser humano de responsabilidade por conta desse jardim, de dominar e subjugar, no sentido que mantenha a vida nesse jardim para que todas as pessoas e seres criados pudessem usufruir. Houve um problema, houve uma ruptura, houve um descaminho nesse tempo. E uma coisa que de repente você e eu nunca notou na palavra, mas lá em Gênesis 3, a Bíblia fala que a terra foi amaldiçoada por conta da nossa desconexão com Deus. De repente você sempre fez a leitura da palavra de Deus como uma desconexão pessoal com Deus. Me desconectei com Deus, o pecado fez isso, me separou de Deus. Mas eu quero mostrar para você que o pecado dessa separação com Deus não tem implicações tão somente pessoais, tem implicações cósmicas, tem implicações na nossa sociedade, tem implicações nas coisas criadas. Por isso a palavra de Deus diz: maldita é a terra por sua causa. A terra passou a ser subjugada por conta do ser humano, da rebeldia do ser humano, porque ele não mais deixou Deus governar sobre todas as coisas, mas ele passou a governar. E aí aquilo que era dominar e subjugar debaixo desse governo de Deus, passou a dominar e subjugar por o nosso próprio prazer, por a nossa ideia de progresso, que só nos destrói. Se, por um lado, o nosso pecado ele não é simplesmente particular, mas ele afeta tudo ao nosso redor, também a santidade não tem a ver só com crescimento pessoal. A santidade tem a ver com a restauração do projeto de Deus em que Ele está empenhado em fazer. Por isso a solução, terceiro ponto, nós falamos, primeiro ponto, a criação, nós falamos o segundo ponto, o problema, e agora o terceiro ponto, a solução para esse problema. Eu quero mostrar para você que lá em 2 Coríntios capítulo 5, ali a partir do versículo 17, em que fala que nós somos feitos novas criaturas em Cristo Jesus, as coisas antigas já passaram, isso que tudo se fez novo, ele traz essa visão de que Deus está nos reconciliando com Ele, né? Nós falamos muito sobre isso, que a nossa tarefa é reconciliar pessoas com Deus. Mas eu quero chamar a sua atenção para o versículo 19, em que a palavra de Deus diz que a obra de Jesus na cruz, ela é mais abrangente. A palavra diz que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo. E aqui mundo no grego é cosmos, é todas as coisas. Jesus ele não estava só reconciliando pessoas com Ele. Jesus e a obra na cruz não estavam só reconciliando seres humanos a Ele, mas Ele estava reconciliando todas as coisas. Ele estava fazendo todas as coisas de novo acontecerem conforme lhe agrada. Jesus, antes de ascender aos céus, Ele fala para os seus discípulos: toda a autoridade foi me dada no céu e na terra, portanto vão e façam discípulos. E eu creio muito nisso, queridos, que Jesus, Ele retoma essa autoridade dada por Deus e Ele concede essa autoridade a nós, sua igreja, a seus discípulos, mas através dessa autoridade a gente começa a reconciliar pessoas com Ele, mas restaurar também toda a face da terra com o propósito original de Deus. Por isso, eu creio que os discípulos de Jesus no mundo, que somos nós, eles não estão só engajados em fazer novos discípulos, sim, mas novos discípulos que estão fazendo parte desse plano redentor de Deus, que estão em missão no mundo, engajados nesse plano redentor de Deus, de novos céus e nova terra.
Nós clamamos sim por esse novo céu e nova terra que ainda virá, mas nós estamos engajados em restaurar a face da terra. E para nos encaminhando, uma palavra do apóstolo Paulo, muito importante, Romanos 8. Romanos 8, o apóstolo Paulo, ele traz essa perspectiva do Espírito Santo nas nossas vidas. Ele gasta todo o capítulo 8 falando dessa ação do Espírito Santo em nós. Só que é nesse contexto da ação do Espírito Santo em nós, é que ele fala da realidade das coisas criadas, gemendo por redenção. Eu não sei se você já prestou atenção nesse texto, mas a Bíblia diz que a própria natureza geme por redenção. E mais, Romanos capítulo 8, fala ainda que a natureza aguarda ansiosamente pela revelação dos filhos de Deus. Uau! Não sei se você prestou atenção nisso. Romanos capítulo 8, a palavra do Senhor está dizendo que a natureza aguarda pela revelação dos filhos de Deus, ou seja, que essas pessoas que são salvas em Cristo Jesus assumam a sua missão e a sua tarefa no mundo e não sejam omissos, não fortaleçam essa obra de exploração e destruição de tudo aquilo que foi criado por Deus. Ele diz: quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para aquilo que o Espírito deseja. A mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade de quem faz do seu coração a morada do Espírito Santo é vida em paz. É esse engajamento nesse jardim de Deus, cuja vida habita. Aonde a vida acontece, aonde a vida se desenvolve. A mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne, ou seja, nós vivendo por nós mesmos egoisticamente, tem a ver com a morte. A mentalidade da carne é a morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. E eu termino dizendo que a grande ênfase de Paulo é que a gente aumente a nossa expectativa de novos céus e nova terra. A gente aumente a expectativa daquilo que ainda virá. Aumente a expectativa de Jesus retornando e restaurando toda a face da terra. Mas ao mesmo tempo que a gente aumenta a expectativa de novos céus e nova terra, também cresce a nossa consciência da missão hoje, da missão presente hoje. Eu quero terminar com algumas perguntas para refletir e praticar. Qual é e qual tem sido o seu conceito de progresso? Qual tem sido o seu conceito de progresso? 2, você consegue entender que ser um discípulo de Jesus tem implicações no que diz respeito à sustentabilidade do planeta? 3, você precisa rever os seus conceitos e práticas a partir da cosmovisão bíblica. Você precisa rever a maneira como você tem vivido a partir da visão de mundo que a Bíblia nos traz. Em relação à sustentabilidade, Deus plantou um jardim para que nós pudéssemos ser os seus jardineiros, gerando um lugar de vida para todas as pessoas. Que Deus nos ajude nessa tarefa. E agora nós queremos orar pedindo a Deus que faça essa obra em nós e na nossa sociedade. Senhor Jesus, nós nos achegamos mais uma vez diante de Ti. Esse tema, Pai, é um tema que mexe conosco, porque é um tema que nos faz rever muitos conceitos que nós temos. Mas mais do que rever conceitos, também nos faz rever práticas. Isso mexe na nossa economia, isso mexe, Senhor, na maneira como a gente consome, isso mexe no que a gente tem a ideia de liberdade, daquilo que é privado, daquilo que a gente pode fazer, daquilo que, na verdade, a gente tem direito de fazer. Mas, Deus, eu te peço, Espírito Santo, que o Senhor molde o nosso coração ao Teu.
que a gente promova esse lugar de vida, mas esse lugar de vida para todas as pessoas e todas as espécies e todas as coisas criadas. O Senhor está reconciliando o mundo contigo e nós queremos assumir o nosso papel, Pai, de mordomos, de zelador daquilo que o Senhor tem confiado a gente. Então, Pai, se alguém precisa mudar, esse alguém somos nós. Se nós temos um problema de sustentabilidade no nosso planeta, se alguém precisa mudar, esse alguém precisa ser nós. Por isso, Deus nos mostra essa verdade, muda a nossa vida a partir daquilo que o Senhor fez na cruz por nós, nos perdoando e nos restaurando. Uma vez que nós recebemos desse amor, nós não podemos ser mais os mesmos. Por isso nós confiamos a nossa vida nas Tuas mãos, nós confiamos o nosso planeta nas Tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos viram que a gente teve um culto mais reduzido hoje. Nós não vamos ter um louvor agora, como de costume nós temos. Nós estamos sem músicos aqui, mas nós queremos desejar que o Senhor possa abençoar a sua vida, fortalecer você. E antes de despedir vocês, através ainda de uma oração de intercessão e uma bênção, nós queremos dar um recado para você. Vocês viram os decretos, os últimos decretos do governo do estado. Nós estamos adentrando aí uma nova quarentena um pouco mais rígida, mais restritiva, onde vai ser de novo fechado o comércio, vai ser fechado as coisas não essenciais. E nós como igreja, a gente de novo vai seguir as medidas do governo do estado em prol da vida, cuidando de pessoas, cuidando de você. Por isso, nós não vamos abrir a secretaria, como a gente estava abrindo nas terças-feiras, até novos pronunciamentos aí do governo do estado. Vai ser uma quarentena de 14 dias, perdão. E a gente então vai dando novas notícias para vocês. Nós gravamos ontem e hoje, terça-feira, e agora hoje, quarta-feira, nós gravamos 3 cultos. Então, além desse final de semana agora, que é este culto que eu estou falando com vocês, nós teremos mais 2 cultos que já estão gravados. Então, se você vê pessoas aqui, louvor, e a gente aqui no templo, é porque nós já estávamos gravando antes de começar essa quarentena mais restritiva. A gente está tentando zelar ao máximo pelas pessoas que aqui convivem, as pessoas que estão servindo, e a gente com certeza já está planejando outras possibilidades de continuar abençoando a sua vida e fortalecendo você. Então fique atento às redes sociais, também a Redentor News, e a gente vai estar passando para vocês como vocês podem interagir com a igreja. Nós temos tantas oportunidades, desde pequenos grupos, nós temos conselheiros que estão à disposição para conversar com você. Nós temos a secretaria, ainda que por telefone ela está funcionando, nós pastores estamos à disposição. Então a gente motiva você a respeito das contribuições e outras coisas que você quer também para os nossos parceiros, projetos sociais, que você busque alternativas de transferência bancária, outras questões, vai estar aqui embaixo para você as informações, mas também nas nossas redes sociais a gente vai alimentando para que você possa estar continuando a contribuir. Sei que os irmãos têm sido muito generosos nesse tempo e que a gente se alegra muito e que você continue sendo generoso, porque tem muitas e muitas pessoas que ainda carecem desse suprimento. Nós como igreja estamos assim, nutrindo vocês com a palavra de Deus, mas também ajudando emocionalmente as pessoas que estão passando por crises, mas nós estamos auxiliando também aqueles mais vulneráveis, que estão em necessidade econômica, passando por vulnerabilidade social. Então é essa a nossa motivação, essa a nossa visão como igreja, proclamar o reino de Deus e o Deus do reino em palavra, ação e relacionamento. Então a gente proclama, mas a gente também age, serve e a gente também promove bons relacionamentos saudáveis, que são verdadeiras redes de sustentação para que a gente viva melhor e cumpra a missão que Deus nos deu. Tá bom? Então, nós queremos orar ainda, interceder pela nossa cidade, por você, e depois nós queremos te abençoar. Lembrando que depois de cada culto, culto da manhã às 10 da manhã, culto também às 19 horas da noite, nós temos a nossa sala virtual,
que vai estar no chat, já está aí no chat, você pode entrar nessa sala virtual e nós queremos conversar e ainda ter um tempo de oração juntos. Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor, diante desses novos comunicados, a gente fica assim com o nosso coração angustiado, Pai, porque já são muitos dias. A gente sempre tem a expectativa de que isso logo passe e de novo vem um comunicado como esse, uma quarentena mais restritiva e a gente muitas vezes não sabe como lidar. Por isso, Deus, eu te peço em nome de Jesus que o Senhor acalme os nossos corações. Espírito Santo, nós queremos, ó Pai, de novo encontrar equilíbrio no Senhor, equilíbrio nas nossas casas. Nós queremos, ó Pai, ser um suporte um para os outros. Nós te pedimos, ó Deus, para aquelas pessoas que estão entrando já em parafuso, Deus, aquelas pessoas que não conseguem ficar só em casa, aquelas pessoas, Pai, que têm dificuldade, Deus, de ficar quieta, de ter tempo de solitude, não consegue porque é muito agitado, gosta muito de estar na rua, eu te peço em nome de Jesus, acalma o coração, Pai. Mas eu te peço também por aquelas pessoas que já têm tendência de depressão, pessoas, Pai, que têm a tendência de perder a esperança, de perder o sentido da vida. Eu te peço também, intervém nessa história, Espírito Santo. Possa visitar essa pessoa agora, possa aquecer o coração, possa fortalecer a fé e possa encher de esperança. Porque nós sabemos que a última palavra não é do governo do Estado, a última palavra não é nossa também como igreja, a última palavra é tua, Senhor. A tua palavra diz, está consumado. E a tua palavra diz, eu sou o início e o fim. Por isso a palavra final é sempre e tão somente tua. E por isso confiamos em Ti. Nós oramos em especial pelas famílias, a convivência familiar, Pai. Dê paciência, dê criatividade, que cada família possa aprofundar o seu relacionamento, Senhor, também na Tua palavra, tendo tempo de oração, Pai, tendo tempo para brincar junto, para se divertir, Pai, tempo para fazer as refeições juntos, que muitas famílias não têm essa oportunidade ao longo do ano, que seja um tempo, Pai, maravilhoso. Se é esse tempo de ficar em casa, Deus, que a gente faça isso com muita alegria, que a gente faça com muita criatividade, que a gente desfrute desse tempo de maneira muito, muito profunda, Pai. Nós oramos ainda, Pai, pelos governadores, prefeitos, presidência do nosso país, por conta da dificuldade, Pai, de tomar decisões nesse tempo que nós nunca vimos antes. Pai, reveste eles de sabedoria, dê a eles integridade, dê a eles, ó Pai, também responsabilidade, Deus, diante das situações, que possam perceber os dados, que possam perceber, Deus, aquilo que promove de fato a vida, aquilo que também pode equilibrar a nossa economia, Deus, para que tenham danos menores possíveis. Mas nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor também sustente eles nas suas famílias, que também passam por grande sofrimento. Pedimos, Pai, que o Senhor sustente os profissionais da saúde, que muitos às vezes nem voltam para casa por conta da segurança da família, Pai. Nós te pedimos por isso. E nós oramos, ó Pai, com pesar, por todas aquelas pessoas que foram tiradas de nós por conta do coronavírus. Nós te pedimos, ó Espírito Santo, o teu consolo sobre cada família e cada lar. Jesus, que o Senhor possa nos animar, mesmo em tempos de tamanha tristeza. Senhor, nós confiamos em Ti, nós esperamos em Ti e nós desejamos, ó Pai, novos céus e nova terra. Por isso, juntos, nós queremos orar a oração que o Teu Filho Jesus nos ensinou a orar a uma só voz. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Também agora que o Senhor Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti.
Que o Senhor Deus levante o seu rosto e lhe dê a sua paz agora e sempre. Amém. Que o Senhor Deus abençoe você e sua casa. Tenha um ótimo dia, uma ótima semana e que Deus esteja com cada um de vocês. Amém.